Fala Quinto Ano B. Hoje na nossa videoaula de português nós vamos continuar o conteúdo de reportagem e também vamos conhecer os modos do verbo. Começando aí com a página 154, as questões B e C são continuação daquele exercício 9 que fazia uma comparação da nossa escola com as escolas indígenas. Então, eles estão pedindo aí para que nós registremos a comparação entre essas duas escolas. Então, nós podemos dizer que na nossa escola, nós ficamos 1 hora a mais diariamente do que na escola indígena. A nossa escola, por exemplo, não atende crianças de 12 e 13 anos, então também é uma diferença. Vocês, né, sentam-se em cadeiras, que é diferente deles na escola indígena, e também temos diferenças nas matérias, nas disciplinas. 10. Considerando a leitura da reportagem, responda: o que é relatado no texto? Então, esse texto ele fala sobre a vida na aldeia Darcy Betânia. B. Onde os fatos acontecem? Na aldeia Darcy Betânia, no Mato Grosso. C. Quem está envolvido no relato? Os indígenas dessa aldeia. E D. Quando esse relato foi publicado? No dia 5 de janeiro de 2016. Exercício 11. Na reportagem, o que indica que o relato abrangeu o período de um dia na vida dos índios? Então, temos alguns trechos, né? Então, por exemplo, no próprio subtítulo da reportagem está escrito Um dia na vida dos índios. Outras palavras ou expressões que demonstram que isso aconteceu em um dia, né? Essa observação. O relato começa ao amanhecer e termina ao anoitecer. Agora vamos falar um pouco sobre a linguagem e a construção da reportagem. Então, além do texto verbal, a repórter utilizou fotografias com legendas, algo que é muito comum nesse gênero textual. Que intenção ela teve ao usar um grande número de imagens? Provavelmente ela quis dar mais veracidade a esse fato, né? Documentar com mais precisão. Na página 155, B. Qual das fotografias chamou mais a sua atenção? Por quê? Então aí é uma resposta pessoal. A que eu mais gostei foi da avó e da neta preparando a farinha de mandioca. 2. Marque um X nas alternativas com as características da linguagem utilizada na reportagem. Então, na reportagem, nós temos as seguintes características desse gênero, né? A linguagem é clara na descrição da rotina dos índios, ela é mais informal quando passa impressões pessoais, aí é claro, né? Porque quando ela está dando as impressões dela, ela acaba sendo mais informal na linguagem. 3. Releia o trecho em que a repórter relata o que os índios aprendem na escola. Eles aprendem matemática, português, história, geografia e a língua nativa, do tronco linguístico Macro-G. Ao fazer referência à língua dos índios, ela usou a palavra tronco, porque é a forma comum de agrupar línguas que têm a mesma raiz, ou seja, a mesma origem, né? Ao utilizar essa expressão, a repórter, vocês acham que ela desvalorizou, ela humilhou, ela tirou sarro da língua nativa ou ela valorizou? Ela valorizou, porque ela fez questão ali de citar aqui a língua da tribo, né? Esse tronco linguístico Macro-G, ele faz parte de várias outras línguas que compõem o idioma indígena dos indígenas aqui no Brasil. Na página 156, nós vamos concluir os nossos estudos sobre esse texto com o exercício 4. Marque F para a frase indicar um fato, ou seja, algo acontecido no relato, e O quando a frase indicar uma opinião. Então, quando a repórter diz o dia passa vagaroso, é uma opinião, né? Na opinião dela, na visão dela, o dia demorou para passar ali na aldeia. Banheiro não existe, é um fato, não é uma opinião, é algo que aconteceu ali e todos
tem essa visão. Carne não é sempre que tem. É um fato. Ela tá lá, ela observou, não tem carne sempre. Depois do almoço, o sol é cruel. Aí foi uma opinião dela, né? Ela não tá tão acostumada ao calor, né? Ao sol quanto os indígenas dali, da tribo. Então vamos organizar o nosso mapa conceitual. Reportagem é um relato de fatos reais situados no tempo, publicado em jornais, revistas, sites e etc. Qual é a intenção? Informar, e aí nós vamos escrever mais uma, ampliar o conhecimento do leitor. Como é a linguagem da reportagem? Ela é clara, ela usa dados de pesquisa e recursos visuais. Desses recursos visuais, o que nós podemos destacar? O formato, o tamanho e a cor das letras. E sobre o leitor, o que nós podemos dizer? Que é uma pessoa que tem interesse pelo assunto, que gosta de se informar sobre o que acontece. Então, esse é o perfil, geralmente, de um leitor de reportagem. Aí, nas páginas 157 e 158, tem uma proposta de entrevista com pessoas mais velhas sobre a comunidade da qual eles vivem, né, para comparar um pouquinho com a situação da reportagem que foi feita, só que com pessoas que vivem em grandes centros urbanos. Como nós estamos nesse período de pandemia, nós não vamos realizar. Agora, na página 158 ainda, eles vão falar um pouco sobre o fotojornalismo. No fotojornalismo, que é um outro ramo do jornalismo, a fotografia é o elemento principal da informação. Então, você não vai ter o texto escrito, a reportagem. As fotos, elas vão ser o principal, né? A principal notícia, né, desses assuntos. Então, isso pode ser um acontecimento histórico. Então, se vocês, né, um dia, quando vocês estiverem no Fundo 2 no ensino médio, vocês vão ver que grandes fatos da nossa história foram registrados por meio de fotos. E aí essas fotos, elas dizem mais do que qualquer texto. Então, eles estão ressaltando aí que existem diversos tipos de fotografia, né? As fotografias artísticas, onde eles privilegiam os elementos estéticos, e nesse caso eles não precisam retratar um fato. E aí eles até manipulam o cenário, tudo para ficar mais bonito possível. Já no fotojornalismo, o compromisso é com o fato, com a realidade, e por isso essa fotografia ela deve ser fiel a um fato real. Então, nesse caso aí, na página 158, essa fotografia está registrando um fato, um momento descontraído, feliz do pai com o filho, né? E aí são dois indígenas. Que outras informações a gente pode descobrir observando essa fotografia? Então, nós podemos notar que os índios estão fazendo pinturas no rosto, no corpo, e que eles usam adereços. Na página 159, na Tecendo Saberes, tem um gráfico registrando a população indígena no Brasil de 1570 a 2010. É importante observar esse gráfico porque ele mostra que em determinado período a população indígena apenas diminuía no Brasil e nos últimos 30, 40 anos ela começou a crescer novamente. Ou seja, né, ressaltando aí a importância da preservação das áreas indígenas e das pessoas que ali vivem, que elas têm o direito àquela terra. Agora vamos para a nossa parte nova, né, vamos dizer assim, na página 160, onde nós vamos estudar os verbos, os tempos e os modos. Os tempos verbais vocês já conhecem, o passado ou pretérito, o presente e o futuro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os modos do verbo, que são dois: o indicativo e o subjuntivo. Então vamos lá na página 160. Releia o primeiro parágrafo da reportagem observando os verbos em destaque. Então aí vocês estão vendo alguns verbos. Soam, dormem, cantam, iluminam, saem e moram. Esses verbos estão em qual tempo? Presente ou passado? No presente.
2. O uso desse tempo faz com que os fatos pareçam ficção, isto é, fatos imaginados, ou verdadeiros, reais. Então, quando eu falo, os gritos soam solitários enquanto todos dormem na aldeia. Ainda há estrelas no céu. Quando eu uso os verbos no presente, os fatos eles dão uma ideia do quê? De que eles são verdadeiros, de que são reais. Os verbos soam, dormem, cantam e iluminam, eles poderiam ter sido escritos no passado? Por quê? A B também pergunta sobre outros verbos. Aí, no caso, como a autora da reportagem ela está narrando o que aconteceu naquele momento, o ideal é que seja no presente. Agora, se ela estivesse fazendo um relato de dias atrás, ela poderia usar no passado. 4. Releia outro trecho da reportagem. As crianças mais velhas vão em grupos para o rio, ainda bem cedo, onde se lavam, nadam, brincam de saltar na água e riem sem pressa. Em que tempo estão os verbos desse trecho? Estão no presente de novo. Marque um X na alternativa que mostra o que as formas verbais indicam. Então, olha lá, as crianças mais velhas vão em grupos para o rio, onde se lavam, nadam, brincam de saltar na água e riem sem pressa. Esses fatos, eles parecem ser fatos não habituais, ou seja, que acontecem de vez em quando, fatos imaginários, ou seja, que são incertos, que não aconteceram, que não tem certeza que acontecem, ou são fatos costumeiros, que parecem que elas têm o costume de fazer isso na maioria dos dias. Lendo aí o trecho e os verbos que foram usados, parecem que são fatos costumeiros, que eles fazem constantemente. Aí na página 161, nós vamos fazer mais exercícios para a gente chegar à conclusão do que é o modo indicativo desses verbos. 5. Você entrevistou pessoas da comunidade onde vive, não fizemos isso. Leia agora um trecho de uma entrevista com Ziraldo, escritor de livros infanto-juvenis e criador do Menino Maluquinho. Então o Estadinho pergunta: qual foi o primeiro livro que você leu? Aí o Ziraldo responde: li os contos infantis do Tesouro da Juventude, uma coleção fantástica de capa dura que as pessoas vendiam de porta em porta no Brasil inteiro. O sonho de minha mãe era arrumar dinheiro para conhecer todos os volumes. Tinha os clássicos infantis. Li Pinóquio, Patinho Feio. Depois larguei tudo, comecei a fazer minhas próprias escolhas e passei para o gibi. Então, meus amigos de infância eram o Batman, o Capitão América. Isso estimulou muito a minha vocação. Eu passava o dia desenhando histórias com os meus heróis. Eu tinha 11, 12 anos. O que ajudou o Ziraldo em sua vocação? Ler muito e desenhar muito. B. Sublinhe na entrevista uma frase que indique algo que era habitual, que era costume na vida dele, no passado, e circule o verbo usado. Então, um trecho, né? Tem outras opções, mas eu vou citar um. Eu passava o dia desenhando histórias com os meus heróis. Então, esse trecho indica algo que ele fazia costumeiramente, que era um hábito na vida dele antigamente. E qual o verbo que ele usou? Passava, né? Esse passava indica algo que era habitual, né, que ele fazia, mas que era no passado. Eu passava o dia desenhando histórias com os meus heróis. C. Use outra cor de lápis e sublinhe agora uma frase que indique algo que ocorreu em determinado momento do passado. Depois circule o verbo usado. Então vamos lá. Li os contos infantis. É um exemplo. E o verbo aqui é a forma verbal li, que vem do verbo ler. É algo que aconteceu no passado. 6. Registre a seguir 3 coisas que você conhece. Né? 3 coisas que você faz habitualmente. Então, maratona de séries, comer gordices, etc. B. Fez ontem. Li, joguei videogame, assisti TV.
C. Com toda certeza fará nos próximos dias. Comandarei o clubinho, gravarei as videoaulas. As formas verbais que eu usei aqui nessas atividades indicam ações que de fato acontecem, aconteceram ou acontecerão. Então, sempre que eu usar os verbos que indiquem ações que acontecem, ou seja, no presente, que aconteceram no passado ou que acontecerão no futuro, nós dizemos que esses verbos indicam algo real, algo certo. E o modo do verbo que expressa a ação, o fato, como algo real ou certo, nós vamos chamar de modo indicativo. Então, muito importante isso que o professor falou. Sempre que vocês encontrarem um verbo e lendo a frase onde esse verbo está inserido, ele passar a ideia de que é algo real, algo certo, nós vamos dizer que esse verbo está no modo indicativo. Ele indica algo real, algo certo. Agora, na página 162, nós vamos ver o contrário do real, o contrário do certo, que é quando o verbo vai indicar um fato incerto, uma possibilidade que pode ou não acontecer. E aí nós vamos chamar o verbo que se encontra nessa situação de subjuntivo. Nós vamos dizer que ele está no modo subjuntivo. Então vamos ver a página 162. Veja agora outro modo de indicar os fatos. 7. Complete as frases a seguir usando os verbos que estão entre parênteses. Faça as adequações necessárias para dar a ideia de algo incerto, duvidoso. Então vamos lá. Na letra A, entre parênteses, nós temos dois verbos: o verbo aparecer e o verbo iluminar. Mas nós vamos ter que mudar esse verbo, nós vamos transformá-lo para que ele dê a ideia de uma coisa duvidosa, incerta, uma possibilidade, não é algo que aconteceu. Então, olha, vamos ler o início da frase para vocês verem como que a gente já vai saber o que é para escrever. A. Se os raios de sol já aparecessem e iluminassem a vida, as crianças já teriam saído das casas de pau a pique. Então, vocês viram aqui que o professor usou os verbos aparecer e iluminar com essas terminações essen. Esse essen vai passar uma ideia de algo duvidoso, algo incerto, uma possibilidade que não aconteceu. Pode acontecer, mas não é algo certo. Então, olha como que combinou, como deu sentido à frase. Se os raios de sol já aparecessem e iluminassem a vida, as crianças já teriam saído das casas de pau a pique. Então, eu dei uma ideia para o verbo de uma possibilidade. Eu usei os verbos no modo subjuntivo. Olha ali na letra B, aí vocês já vão fazer sozinhos. É o verbo ter. Aí, olha, já começa. Se, fome, eles comeriam o que deu para plantar, coletar ou caçar. E se eu escrever assim, ó? Se tivessem fome, eles comeriam o que deu para plantar, coletar ou caçar. Ou seja, eu usei o verbo ter no modo subjuntivo, no modo em que o verbo ter está indicando algo incerto que pode ou não acontecer. Outros exemplos para a gente formar frases com verbo no modo subjuntivo. Verbo ganhar. Como que eu uso o verbo ganhar para citar uma possibilidade, algo incerto? Eu posso começar assim: se eu ganhasse na loteria. Agora, o verbo terminar. Vamos supor que eu, com relação às lições, o verbo terminar no modo subjuntivo, algo incerto. Se eu terminasse a lição de casa, se nós terminarmos.
terminássemos as lições. Vocês estão vendo que está dando uma ideia de algo incerto. Ou até mesmo o verbo estar. Se todos vocês estivessem aqui naquela hora, nós não teríamos chegado atrasado. Então, se vocês todos estivessem aqui naquela hora, vocês estão vendo o quê? O verbo no modo subjuntivo. O verbo estar, estivessem, dando ideia de algo duvidoso. Então, esse é o subjuntivo, tá bom? Outros exemplos. Se ele fosse mais rápido, se eu quisesse, se eu lutasse, se eu dormisse, se elas cantassem, tá bom? Todos os verbos aqui no modo subjuntivo. Então aí vocês vão fazer sozinhos as páginas 162, 163 e 164. Todas elas vão abordar os verbos no modo indicativo, que são os verbos que indicam algo certo, algo real. Tanto no passado, no presente e no futuro, não importa. Mas eles vão indicar algo certo, algo real. E os verbos no modo subjuntivo, que vão indicar uma possibilidade, algo incerto, que pode ou não acontecer. Então, exercício 8, que é mais de interpretação de texto. O 9 é parecido com o 7. Então, ali na letra A, vocês têm o verbo ser, e na letra B, o verbo ganhar. E aí, vocês vão modificar, vão usar esses verbos no modo subjuntivo. Então, olha lá na letra A. Se ele, o menino maluquinho, resolveria a vida de todos. Na B, se ele, na loteria, ninguém mais teria problema. Na 10, a mesma coisa. Você vai completar a frase com algo que você gostaria de ser, fazer ou ter, usando os verbos no modo subjuntivo. Então, eu vou fazer a minha resposta. Vocês vão criar de vocês. Então, olha lá. Se eu comesse menos, eu seria mais magro. Então, aqui, usei o verbo comer no modo subjuntivo. Se eu comesse menos, eu seria mais magro. Aí, aqui vocês vão fazer de vocês. Na página 163, exercício 1, tem um pouquinho de interpretação de texto e tem uma perguntinha ali sobre o verbo. O exercício 2 vai falar sobre os modos subjuntivo e indicativo. E na página 164, para terminar, no exercício 3, também, né? Vou só comentar o 3C, que forma verbal é usada para indicar essa hipótese. Quando fala forma verbal, é o verbo, tá bom? Então, vamos organizar o que nós aprendemos hoje. O verbo, além do tempo, passado, presente e futuro, ele também vai apresentar dois modos. Ele vai se apresentar de duas maneiras também. No modo indicativo, onde ele vai expressar o que é certo, o que é real, e no modo subjuntivo, onde ele vai expressar o que é incerto, o que é duvidoso, uma possibilidade, uma hipótese. Então, vocês enviarão as páginas 162, 163, 164. Bons estudos, até a próxima.